Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando por aqui mais uma vez, para juntos nós podermos aí adentrar mais um trimestre bíblico. Estamos aqui na nossa EBD em família, uma família para instruir a sua, iniciando o quarto trimestre de 2022. Quero saudar a ti, saudar ao diácono Fábio Júnior, professor aqui que está conosco hoje, o evangelista João von Rondon atrás das câmeras e você que chega conosco para mais uma riquíssima pérola baseada na palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical dos adultos. E nós vamos falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias pontualmente no livro de Ezequiel. Então percebemos que é muito importante a revista desse trimestre e percebemos também que existe uma necessidade de nós absorver tudo aquilo que é informação e que vai nos gabaritar, nos preparar, nos dar condição de viver uma vida com a perspectiva na volta do Senhor Jesus Cristo. Então a lição de número hoje, nós vamos aí falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Vamos falar sobre a vida de Ezequiel e sobre a função específica que ele tinha, pautado na figura de um atalaia dos tempos bíblicos, tá bom? Então, já adentrando aqui nos objetivos da lição, a presente lição de hoje ela vai apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel, quem ele era, de onde veio, quem era o seu pai, a sua mãe, alguma coisa no sentido, explicar a expressão de atalaia, ou seja, vamos ver esse termo que significa e nos conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Então, nós vemos que de forma geral, o livro de Ezequiel vai identificar a soberania de Deus na vida das pessoas, na perspectiva de que Deus controla todas as coisas, inclusive as nações, e também da nossa responsabilidade diante desse poder supremo do Senhor. Deus nos dá uma parte para que nós possamos aí viver dentro desse ambiente pautado na soberania de Deus, mas também com responsabilidade. E no primeiro ponto, já adentrando a lição, o Fábio Júnior vai comentar todo esse primeiro ponto, tá? Sobre o livro de Ezequiel. Fábio Júnior, com toda a liberdade, aproveita e compartilha com alguém que precisa de adentrar conosco e iniciar o quarto trimestre abençoado. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, a paz do Senhor pastor, a paz do Senhor João Rondon, evangelista da igreja. Irmãos, felizes por iniciar mais um trimestre, o último trimestre do ano, e falando sobre esse livro, esse profeta Ezequiel, e absorvendo muito dos ensinos que Deus nos deixa através da vida e do ministério deste homem. Esta nossa lição é uma lição inaugural e nós vamos falar essencialmente sobre a distribuição topográfica, algo relacionado também à vida de Ezequiel e a sua função ministerial, mas também uma distribuição topográfica de como os conteúdos estão distribuídos neste livro. E neste primeiro tópico fala exatamente sobre isso, uma preparação para que nós possamos abordar as demais lições que virão, os ensinos que virão nas demais lições de forma mais tranquila. E aí já fica para todos vocês que estão nos vendo um convite para todos nós ler o livro de Ezequiel, acompanhar a partir dessa distribuição que o comentador nos faz. Então nós temos nesse trimestre esta oportunidade de mergulhar nas palavras que estão descritas neste livro e sermos edificados pelas palavras que ali estão. Mas para o nosso primeiro tópico aqui, o comentador nos traz uma divisão aqui, que a maioria dos teólogos dividem desta forma. A primeira divisão feita vai do capítulo 1 ao 24 de Ezequiel, e esta parte está relacionada à visão inaugural de Ezequiel, aquela grande visão, e nós teremos oportunidade de estudar em lições futuras a respeito desse tema, mas esta primeira divisão que vai do capítulo 1 ao 24, trata desta visão inaugural que Ezequiel teve, e além disso, ele nessa visão inaugural,
além de trazer esta visão inaugural, trata de questões relacionadas aos juízos e ameaças de Jeová, tanto para a nação de Israel, como também para os povos vizinhos. Não de uma forma tão enfática nessa primeira repartição, mas também já começa a trazer alguns apontamentos em relação a juízos quanto a povos vizinhos. E além disso, nessa primeira divisão, conforme nos coloca o comentador, Deus, através do seu profeta, traz várias advertências em relação aos profetas, aos falsos profetas, aos reis e também aos sacerdotes, visto que no período em que Ezequiel foi levantado por Deus, a nação de Israel se encontrava em um momento muito difícil no que diz respeito à sua vida espiritual. Então essas 3 classes também não foram poupadas das palavras de Deus através de Ezequiel no que diz respeito aos juízos e advertências, tanto a profetas, falsos profetas, tanto a reis, quanto também a classe sacerdotal. Entrando na segunda repartição, conforme o comentador nos traz, a segunda repartição, os oráculos de Deus ou as palavras de Deus, a vontade de Deus, os juízos de Deus agora não são direcionados diretamente para Israel, mas também para as nações vizinhas. E aí, nações como a nação de Amon, Moabe, Edom, Filístia, tantas outras que circundavam Israel naquele período, também foram alvos do juízo divino, das promessas, das advertências divinas naquele período. Isso já é um apontamento de que o nosso Deus, o Deus de Israel, por mais que naquele período ele tinha uma relação mais próxima, uma relação de pai para com um filho, com Israel, mas ele também não fechou os olhos para as outras nações e estava atento às iniquidades de todos. Deus, ele não é um Deus somente da igreja, mas Deus é um Deus de toda a humanidade e ele está com os seus olhos atentos para com todos. Na terceira parte, na terceira repartição, essa foi a segunda parte, e na segunda repartição, a terceira parte do livro, começa a partir do versículo 33 e vai até o versículo 39, e então nós temos aí uma promessa de restauração. Então, se nós temos no primeiro momento o juízo de Deus sendo evidenciado para a nação de Israel, no segundo momento o juízo de Deus também sendo evidenciado para todas as nações que circundavam Israel, agora, por fim, nós temos uma promessa de restauração. Então, não é simplesmente a emissão de um juízo inevitável, mas é também a emissão de promessas de que o mesmo Deus que viu ser necessário emitir juízo sobre Israel e as nações, é o mesmo Deus que, diante do arrependimento, é aquele que restabelece, restaura e restitui. Então, de forma panorâmica, o livro de Ezequiel ele tem essas 3 divisões clássicas aí, a partir desses textos que foram colocados e dessas referências colocadas pelo autor. Então, quando você estiver lendo o livro de Ezequiel na sua casa, com a sua Bíblia, você tente seguir essas orientações aqui postas, que certamente o seu estudo, a sua edificação, na sua leitura diária vai ser muito mais proveitosa, para a glória de Deus. Vemos aí a divisão do livro de Ezequiel, e dentre os pontos que foi aí destacado nessa divisão, nós percebemos que existem aí muitos pontos valiosos para a edificação da igreja de Cristo. Então será uma lição extraordinária, porque evidenciará algo que nós conhecemos de Deus, a soberania de Deus na vida de alguns servos deles, no dirigir da função desses servos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias, tentando se esquivar da responsabilidade de ser um profeta do Senhor, Deus falava, Jeremias, quando Jeremias indagou, questionou com o Senhor, no capítulo de número 1, ele diz, eu sou uma criança, não passo de uma criança, e aí ele diz, não digas que você é uma criança ou não passa de uma criança, porque tudo que a soberania de Deus entrando, te mandar falar, tu vai falar, e a quem eu te enviar, tu irás. E aí existiu várias situações dentro desse diálogo, inclusive uma visão da vara de amendoeira, e aí Deus pergunta para Jeremias, o que tu está vendo, Jeremias? Ele diz, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Pois é, viste bem, porque eu velo sob a minha palavra para que esta palavra se cumpra.
Então, dentre muitos ensinamentos que nós vamos ver, a soberania de Deus se destaca na vida de pessoas, na vida das nações, identificando também a responsabilidade humana e também fazendo com que nós possamos aí refletir sobre como é que está o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Mas serão pontos que serão aí esmiuçados nas próximas lições, e aí nesse primeiro tópico vimos aí a divisão, como nós podemos melhor estudar e entender o livro de Ezequiel, né? Para fins didáticos. No segundo tópico, vai falar sobre o profeta. E nesse tópico também, Fábio Júnior já adentrando e nos expressando aí a palavra do Senhor. Quero pedir para você, dá uns 2 cliques aí, compartilha com alguns, alcançando alguns, entrando conosco ao vivo também, você estará fazendo a obra de Deus. Fábio Júnior. Muito bem, meus irmãos, o tópico de número 2 fala sobre o profeta, São algumas informações a respeito de quem foi o profeta Ezequiel. Conforme o comentador nos traz, o comentador da lição, nós não temos muitas informações sobre Ezequiel, ou talvez nenhuma, que esteja fora do próprio livro que traz por título o seu nome, Ezequiel, né? Então, em relação ao seu nome, a origem do seu nome é Iesquel, que significa fortalecido por Deus. A pronúncia pode variar, mas em tese seria Iesquel mesmo a pronúncia adequada. E aí o sentido dessa pronúncia é fortalecido por Deus. Nós não temos muitas informações, talvez nenhuma fora do próprio livro de Ezequiel. Aquelas que nós temos é que ele viveu no período do exílio, ele foi levado cativo, ele era de uma família sacerdotal, e é interessante todos nós notarmos que ele não foi preparado para ser profeta, ele foi preparado para ser sacerdote, aquele que leva os anseios e as necessidades do povo até Deus. Mas diante de uma situação calamitosa na qual o povo de Israel foi submetido a um cativeiro, foram exilados, foram transplantados de sua terra natal para um local onde serviriam como escravos por longos anos, Deus levanta este homem que, pelos olhos natural, não serviria neste ofício, mas Deus levanta este homem lá entre os cativos, entre aqueles que estavam no seu dia a dia, trabalhando, labutando na condição de escravo. Deus levanta ele lá entre os cativos para trazer os seus juízos, para trazer a profecia que Deus havia de entregar para a nação de Israel. Então ele profetiza lá, enquanto profeta, o seu ministério nasce quando ele está já no cativeiro. Uma curiosidade em relação a ele é que ele foi contemporâneo de Daniel. E aí nós vemos o trabalhar de Deus, a multiforme sabedoria do nosso Deus. Porque se de um lado nós tínhamos Daniel profetizando nas cortes, Daniel levando a vontade de Deus através da sua vivência, através da própria palavra do Senhor nas cortes da Babilônia, nós temos Ezequiel entre aqueles que estavam cativos. Então ninguém ficou desassistido da vontade de Deus. Tanto as pessoas de classe baixa da população, no que diz respeito ao quesito econômico, quanto as pessoas de classe alta, Deus levantou alguém para que também estivesse colocando a sua vontade e os seus desígnios lá. Aparentemente, pelas informações que temos no livro, ele começou a profetizar com a idade de 30 anos, já estava na média idade, vamos dizer assim, e o seu ministério se decorreu ao longo de aproximados 22 anos, isso a partir das informações que nós podemos adquirir dentro do próprio livro, que traz por título o nome de Ezequiel. Estudando aí sobre nome na Bíblia, nós percebemos que há uma relevância importantíssima e uma lição extraordinária a ser extraída de cada personagem que se destaca principalmente nas Escrituras Sagradas, porque o nome da Bíblia, ele identificava um aspecto, uma característica da pessoa já, ou era uma profecia do que essa pessoa poderia se tornar. Temos alguns exemplos, por exemplo, Isaac, riso, risada, tudo que identifica nesse sentido, devido a Sara já idosa, Abraão também idoso, quando lhe foi dado esse nome, ela disse, porque todos se alegrarão ou rirão, darão risada comigo de me ter nascido um filho já na minha velhice. E aí eu imagino a cena
de quando Isaac nasceu, Sara com Isaac, aquele bebê no colo, e Abraão passeando na praça lá daquela comunidade, né, daquele clã, do povo, onde o patriarca era Abraão, que era muita gente já, servos nascidos na sua casa, e todo mundo apontando ou cochichando um com o outro, dizendo, olha lá, a velhinha com um menininho no colo. Então, o nome na Bíblia significa algo próprio que identifica a pessoa ou o que a pessoa pode se tornar, uma profecia acerca dela. E aqui, no caso de Ezequiel, fortalecidos por Deus, ele precisava mesmo de força, de capacitação, precisava de algo a mais para que exercesse uma missão árdua, porque ele não estava no palácio, como foi dito pelo Fábio Júnior, ele estava no meio dos escravos, na situação mais precária, mas em todos os aspectos, se você der lugar para Deus, sempre na tua limitação, dentro da pouca capacidade e recurso que você tiver, o Senhor pode te usar e glorificar e te honrar nesse meio. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí!